Bom dia, bom dia, bom dia, ciclistas da consciência! Como vocês estão? Espero que muito bem. Eu tô aqui maravilhosa. Chegamos aos 100 inscritos no YouTube. Vai poder rolar live por lá. Mas tem que esperar 24 horas depois de completar para desbloquear umas coisas que eu vou ter que aprender a usar hoje. Então, antes de mais nada, eu quero, além de desejar um ótimo dia, agradecer por todo mundo que se inscreveu lá e que não se inscreveu e tá chegando por aqui. Se inscreva, porque quanto mais rápido eu chegar aos 1000 seguidores, mais rápido eu posso fazer live no celular. Uau! E vamos para mais uma leitura. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Terceira leitura. Uau! Vamos para isso. Ontem nós falávamos sobre escassez. E a Brené fala assim: uma das minhas autoras favoritas sobre escassez é Elaine Twist, ativista global e arrecadadora de fundos sociais. Em seu livro The Soul of Money, A Alma do Dinheiro, ela se refere à escassez como a grande mentira. Elaine escreve: para mim e para muitos de nós, o primeiro pensamento do dia, ainda na cama, é: não dormi o suficiente. O seguinte é: não tenho tempo suficiente. Esse pensamento de não suficiência vem a nós automaticamente, antes mesmo de podermos nos dar conta de sua presença ou examiná-lo. Passamos a maior parte de nossas vidas ouvindo, explicando, reclamando ou nos preocupando com o que não temos em quantidade ou grau suficiente. Uau! E quantas vezes a gente fala exatamente isso? Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não dormi o suficiente. A gente costuma viver uma vida de insuficiência. E como seu ponto de vista cria sua realidade, se você acorda pensando em insuficiência, o que você vai criar? Mais disso. Se você vive de falar não tenho, o que você vai criar? Mais não ter. E olha, nós estamos falando de um livro de coragem. E dentro de um livro de coragem vem a questão da escassez. E por quê? Porque esse pensamento de não suficiência vem a nós automaticamente, antes mesmo de podermos nos dar conta de sua presença ou de examiná-lo. Passamos a maior parte das nossas vidas ouvindo, explicando, reclamando ou nos preocupando com o que não temos. Antes de sentarmos na cama, antes de nossos pés tocarem o chão, já nos sentimos inadequados, já ficamos para trás, já perdemos, já damos falta de alguma coisa. E quando voltamos para a cama à noite, nossa mente recita uma ladainha de coisas que não conseguimos ou não fizemos naquele dia. Vamos dormir com o peso desses pensamentos e olha isso, vamos dormir com o peso desses pensamentos e despertamos para lamentar mais faltas. Essa situação interna de escassez, essa tendência mental à escassez, habita no âmago dos ciúmes, da cobiça, do preconceito e das nossas interações com a vida. Gente, bom dia para todo mundo que tá chegando. Começamos o dia de hoje com tiro, porrada e bomba.
Amores, a sensação de insuficiência é exatamente isso, a escassez. Do não ter suficiente, do não ter tempo, do não ter dinheiro, de não ter relacionamento. E a maioria de nós até despertar, ou mesmo que já despertou, viu, gatas? Galera, não vou mais falar só gatas, vou falar pra todo mundo, né? Tá chegando meninos, gente, olha como é bom. Estamos sendo um convite para homens virem pra consciência. Então eu vou parar de falar só gatas, viu? Então, ciclistas da consciência, olha que linda minha xícara. Então, o quanto a gente pede por mais insuficiência, porque a gente não dá valor pro que tem, vai dormir reclamando e acorda lamentando. Tô com visita em casa, a visita entrou na live, significa que eu estou gritando? Faz parte. Tô tão feliz de ter visita em casa, gente. Muito orgulhosa da minha visita. Mas isso é assunto para outro momento. Vamos para escassez. Olha que esse outro parágrafo que vem agora é forte. A escassez, portanto, é o problema de nunca ser o bastante. Ser ou ter o bastante. Ela triunfa em uma sociedade onde todos estão hiperconscientes da falta. E vamos olhar para isso? Olha isso. Ela triunfa em uma sociedade onde estão todos hiperconscientes da falta. Será que nós não estamos todos hiperconscientes da falta e inconscientes sobre a nossa capacidade de criação? E por isso temos a hiperconsciência da falta? Por quê? Eu sei que eu tô falando o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Amores, não é sobre isso. Percebam. Se a gente tem hiperconsciência da falta, de que não vai conseguir, de que não vai criar, de que não tem tempo, não tem dinheiro, tem que se contentar com o trabalho que tem, porque tem pouco trabalho, e se eu ficar desempregado, não vou ter dinheiro, não vai ter falta. Eu tô vigilante sobre a falta e sobre a escassez. E se eu tô vigilante sobre a falta e sobre a escassez, é porque eu não tenho consciência. Não tenho consciência de que o mundo é abundante. Então, vamos olhar para isso, porque a gente adora dizer, ai, quando eu despertei pra consciência. Amor, se tu tá na escassez, ainda não despertou pra consciência, pelo menos em algumas áreas da tua vida. Então vamos olhar pra isso? Vamos sair da arrogância de achar que já chegamos a um determinado nível. Vamos escolher ir para o próximo. Bom dia pra quem tá chegando. Tudo de segurança, amor, até dinheiro e recursos passa por uma sensação de inadequação ou falta. Gastamos uma enormidade de tempo calculando quanto temos, não temos, queremos ou poderemos ter. E quanto todos os outros têm, precisam e querem ter. O que torna essa avaliação constante tão desoladora é que quase sempre comparamos nossa vida, nosso casamento, nossa família e nosso trabalho com a visão de perfeição inatingível propagada pela mídia. Ou então comparamos nossa realidade com a visão ficcional do quanto alguém próximo de nós já conquistou. Eu tô sempre aqui falando em todos os clubes do livro. Quem se compara perde. Por quê, amores? Porque tu só conhece o teu bastidor. Do outro, tu só vê o palco.
Tu não vê o caminho que ele trilhou pra chegar até lá. Tu não vê os boi que ele lavou pra chegar até lá. Então, como seria a gente olhar pra nossa vida com um olhar de abundância? Não com hiperconsciência da escassez. Cara, essa definição pra mim é chave. E as minhas anotadoras oficiais que já estão aí, Paula Canani, minha mentoranda, e Maria Iris, me anotem esse conceito, pelo amor de Deus. Vai que depois eu esqueço. O que torna essa avaliação constante... já li isso. A nostalgia do passado também é uma forma perigosa de comparação. Repare que com frequência você compara a sua vida atual com uma lembrança de bem-estar que a nostalgia editou na sua mente, mas que nunca existiu de verdade. Lembra de quando? Bons tempos. Mais um sinal de escassez. Quer ver uma que a gente com frequência faz? Terminou um relacionamento. Não tô falando de relacionamento amoroso só. Vocês viram como eu tô bonita hoje? Eu até passei uma make no olho e botei um branco. Então vamos lá. Olha só. Quando a gente edita nossas memórias de forma conveniente, ou seja, a gente tá num relacionamento afetivo, a gente tá num relacionamento profissional. Quando tá lá, tá vivendo na sensação de escassez. Tudo tu reclama do boy, que ele não faz, que ele não ajuda, que ele não paga as contas, que ele não é gentil, que ele não abre a porta do carro. O teu chefe, tu reclama que ele é um incompetente, que se tu tivesse no lugar tu ia fazer diferente. Tudo isso. Beleza? Daí tu foi demitido. Daí tu terminou esse relacionamento. Daí tu faz a nostalgia do passado, lembrando só do que era bom naquele relacionamento. O boy vira santo. Terminou, passa a ser o melhor relacionamento do mundo. Daí a gente até tem ciúmes quando ele arranja outra. Se acha no direito. E aconteceu isso comigo, tá? Não tô falando de ninguém que eu não conheço. Outra coisa. Terminou. Foi que nem eu. Fui assediada no trabalho. Daí depois, passa. Tu fica com medo de não passar no outro concurso, que fui eu logo depois. E daí o que tu faz? Tu fica achando que não devia ter pedido demissão, sendo que tava fodida lá. Ai, gente, eu tenho que começar a controlar meus palavrões por causa do YouTube. A partir de amanhã teremos menos palavrões aqui. Mas enfim, é a nossa versão editada do passado por conta da escassez. Bom dia, Lulu, querida. E qual a fonte dessa escassez? A escassez não se instala numa cultura da noite pro dia. O sentimento de falta e privação floresce em sociedades com tendência à vergonha e humilhação e que estejam profundamente enraizadas na comparação e despedaçadas pela desmotivação. Quando menciono uma cultura como tendência à vergonha, não quero dizer que tenhamos vergonha da nossa identidade coletiva, mas que há muitos entre nós sofrendo com a questão da desvalorização que vem modelando a sociedade. Gente, nós somos seres que modelamos o tempo inteiro. E hoje a gente vive a era da perfeição da internet. Então você olha para alguém na internet e se compara. E se compara e acha a sua vida uma droga. E isso é escassez. A sua vida não é uma droga porque a do outro é maravilhosa. Se compare com o seu ontem, se for para se comparar com alguém. Mas se puder, não se compare. Deixa eu beber esse último gole aqui.
Não se compare, porque você também não é comparável com o seu ontem. Sabe por quê? Porque o seu nível de consciência já é outro. Você não acorda a mesma pessoa que acordou ontem. Você tá o tempo todo acessando novas informações, novos drives de consciência. Então para de se comparar. Vamos lá. Nos últimos 10 anos, testemunhei grandes mudanças no Zeitgeist de meu país. Identifiquei essas transformações por meio da coleta de dados e as reconheci no rosto das pessoas que encontrei. Entrevistei e com quem conversei. O mundo nunca esteve numa situação tranquila, mas a década passada foi tão traumática para um grande número de pessoas que isso chegou a causar mudanças em nossa sociedade. Passamos pelo 11 de setembro, por várias guerras, recessão, desastres naturais de enormes proporções e pelo aumento da violência gratuita e dos assassinatos em escolas. Uau! Testemunhamos acontecimentos que vêm dilacerando nossa sensação de segurança com tamanha força que nós os vivenciamos com traumas pessoais, mesmo sem estarmos envolvidos neles de forma direta. E quando se trata do número impressionante de desempregados e subempregados em diversas partes do mundo, é como se todos nós tivéssemos sido diretamente afetados ou fôssemos próximos de alguém que passou ou esteja passando por isso. Gente, vocês se imaginam se ela, que é uma cientista, detectou isso antes da pandemia? Vocês imaginam o quão nocivo agora é o que estamos vivendo em relação ao sentimento de escassez? Porque se todo mundo já tinha alguém nas relações que estava desempregado, que gerava esse sentimento, né, espelho de falta, imagina agora. Então, como seria a gente abrir mão? E, gente, abrir mão não é fazer processo verbal, não precisa também isso. Abrir mão é a gente fazer o que a gente estava fazendo. Ler e trazer consciência de que é verdade. Eu vou dormir achando que não dei conta de tudo e acordo achando que eu não vou ter tempo. Isso é escassez. Só de trazer para consciência essa sensação, tu já sabe. Não precisa de abracadabra. É estar consciente, estar sabendo o porquê que tu escolhe o que escolhe. E a partir disso poder transformar isso. Gente, hoje e a partir de agora vocês vão me ver fazendo o que eu não fazia. Que eu quero aumentar essa entrega porque eu quero o tal dos 1000 inscritos lá no canal do YouTube pra poder fazer live no celular, não ter que fazer no computador. Então trata de dar coraçãozinho aqui, trata de compartilhar minha live com os amigos. Vamos trazer consciência. Se tu mandar pra 10 e um ficar me seguindo e um ir lá e se inscrever no YouTube, rapidinho a gente desbloqueia isso. Me ajuda? O que eu falo aqui é contribuição pra ti? Então como seria tu convidar? Gente, a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então como seria tu elevar o nível dessas pessoas mandando isso pra elas? Não precisa mandar pra 5, mandar pra 10, mandar pra 20. Vai que um fica. Eu nunca gostei de fazer isso. Mas a entrega tá uma droga. E eu quero que meu trabalho seja difundido pra mais pessoas. Então colabora comigo que eu colaboro contigo. E esse livro é grande, vocês vão me aguentar muitos dias. Vocês não vão me aguentar não, né? Que não é aguentar estar na companhia. Ai, vamos lá. A preocupação com a escassez é a versão da nossa cultura para o estresse pós-traumático. Uau, que forte isso. Ela surge depois que estivemos no limite por muito tempo. E em vez de nos unirmos para resolver o problema,
o que requer vulnerabilidade. Pedir ajuda, que nem eu tô te pedindo aqui, requer vulnerabilidade. Ficamos zangados e assustados. Não é apenas a sociedade mais ampla que está sofrendo. Encontrei as mesmas dinâmicas de isolamento e raiva nas micro-sociedades da família, do trabalho, da escola e da comunidade. E todas elas compartilham a mesma fórmula de vergonha, comparação e desmotivação. Sacou? Qual a tríade? Você sacou a tríade da escassez que a autora fala? Vou repetir. A fórmula da escassez: vergonha, comparação e desmotivação. E há pouquinho falei sobre isso. Tu não vai pra vida se tu tem medo de sentir vergonha, né? Ah não, eu vou ser humilhado. Ferida emocional da humilhação. Gente, vocês querem uma live no YouTube sobre as 5 feridas emocionais e as máscaras que usamos pra encobrir isso? Querem? Me digam aí. Se vocês querem, nós vamos fazer. Agora vocês vão me ver um nojo falando sobre esse YouTube. Olha só. A escassez encontra terreno fértil nessas condições e as perpetua até que uma massa crítica de pessoas começa a fazer escolhas diferentes e a remodelar os contextos menores. Quem tá aqui, eu sei que tá disposto a fazer escolhas diferentes. Mas como seria a gente ir além e remodelar os contextos menores? Não é sobre impor consciência para as pessoas. É sobre tu te tornar o convite. Para elas perceberem que tu vivia reclamando que nem eu vivia. Mas que agora tu não precisa mais, que tu vive num outro nível de consciência. Que tu percebeu que reclamar não vai mudar a tua vida. O que vai mudar é tu teres atitude. O que muda não é reclamar. O que muda é fazer. O que muda não é acordar cedo. O que muda é o que tu faz com a hora que tu acorda cedo. Eu tô com visita aqui em casa, falei pra vocês, a Deise, minha amiga. Ontem eu tava trabalhando, depois que eu tomei um café com ela e recebi. Sabe o que ela tava fazendo? Vendo a minha live e anotando no livro. Ah, mas eu não trouxe o livro. Ela não tinha trazido o livro. O que ela fez? Ela pegou o meu livro, pegou uma folha de caderno e foi anotando. Gente, se tu olhar essa live passivamente e não transformar nada na tua vida, vai ser só mais uma live que tu assistiu. Igual a ver um filme. Vai ser só mais um filme que tu viu e que tu não internalizou nada. Acordar cedo e ficar rolando na cama ou ouvindo vídeo na cama não vai te fazer. Levanta e vai fazer diferente. O resultado que tu tem hoje é por conta das escolhas que tu teve ontem. Antes de ontem, há 10 anos. A minha proposta pra ti é escolha diferente. Se tu tá buscando resultados diferentes. Agora, se tu quer resultado igual, faz tudo igual. Eu quero resultados diferentes. Então, ontem o meu dia foi super diferente. Vou te dar um exemplo. Tava contabilizando de noite. Eu atuei em 5 profissões diferentes ontem. Eu acordei, fiz a minha pedalada, cuidei da minha vida, né? Porque isso daqui é cuidar da minha vida. Eu só abro o meu cuidar da vida pra vocês. Porque eu já pedalava e já lia. Então, facilitadora. Aqui estou na qualidade de facilitadora e treinadora. Mais tarde, eu limpei minha casa. Minha faxineira só vai poder vir domingo. Eu fui faxineira. Depois eu fui trader, porque eu operei no mercado.
Depois eu fui social media, porque fiz as coisas da minha rede. E depois eu fui advogada. E você? Tudo isso ou me gerou renda, ou fez com que eu não gastasse algum dinheiro. Ou me gerou renda, ou fez com que eu não entregasse dinheiro pelo tempo de alguém. E você? Tá aí reclamando da vida, mas não tá fazendo nada de diferente. Não tá disposta ou disposto a aprender nada de diferente que possa te gerar mais renda ou fazer com que tu deixe de investir o teu dinheiro no trabalho de outra pessoa. E a conta é simples, muito simples. Eu faço algo ou que eu não encontrei o trabalho de alguém bom ou que eu não posso pagar. Então aí eu troco meu tempo. Por exemplo, as minhas redes sociais, eu não encontrei ninguém que faça do gosto que eu tenho. Então eu faço. Porque explicar pra alguém e vir de um jeito que eu não gosto, me custa mais tempo do que eu fazer. E é assim que a gente mensura o valor da nossa hora. Por exemplo, fazer faxina pra mim não dá. Mas ontem eu não ia ficar na sujeira. Então eu tive que limpar alguma coisa. Mas o que eu calculo normalmente? Pagar a Carmen, que vem pra mim, é mais barato do que eu parar aquele número de horas pra fazer aquele serviço. Então quando a gente tá sendo escasso e reclamando, é porque a gente não tá olhando pra isso. Tu não tá aproveitando bem teu tempo, mas tá reclamando disso. Quem é responsável por usar bem o seu tempo? É o teu chefe? É a sociedade? Não, só tem um responsável por isso. E pedir ajuda requer vulnerabilidade, por isso que eu tô falando disso. Sabe por quê? Porque o que acontece? Nós mulheres, e ontem me veio uma consciência. O que acontece? Nós mulheres, gente, não tô desconsiderando os homens, mas ontem eu falava com essa amiga que tá aqui em casa, e a gente tava falando disso, que a maioria não é que as pessoas não querem entregar as coisas pra gente. É a gente que não tem vulnerabilidade pra receber. A gente reclama que o outro não faz determinada coisa, mas a gente não pede. Ele tem que adivinhar o que eu tô pensando, ele tem que me ajudar por conta. Para com isso. Para com isso. Tu pode ser tudo o que tu quiser. Vou botar aqui o comentário. Pedalada. Vocês viram que eu tô enrolando porque fiquei sem fôlego, né? Me empolgo. Voltamos. O modo de pensar sobre os 3 componentes da fórmula da escassez e a maneira como eles influenciam na sociedade é refletir sobre as questões a seguir. Enquanto estiver lendo as perguntas, tenha em mente todos os ambientes ou sistemas sociais dos quais você faz parte, seja em sala de aula, em família, na comunidade ou talvez em sua própria equipe de trabalho. Fórmula da escassez, vamos lá. Vergonha, comparação e desmotivação. Número 1, vergonha. O medo do ridículo e a depreciação são usados para controlar as pessoas e mantê-las na linha? Apontar culpados é uma prática comum? O valor de alguém está ligado ao sucesso, à produtividade ou à obediência? Humilhações e linguagens abusivas são frequentes? E quanto ao favoritismo? O perfeccionismo é uma realidade? Gente, essas frases aqui são só para fazer a gente adquirir um nível de consciência. E a primeira que me vem é assim: o medo do ridículo e a depreciação são usados para controlar as pessoas e mantê-las na linha? Será que esse medo
Quantas vezes a gente não faz algo porque, o que meus vizinhos vão pensar? O que os meus amigos vão pensar? Gente, ontem eu fiz uma coisa que não era do meu perfil. Eu pedi ajuda. Vocês não me viram o dia inteiro pedindo nos grupos, no WhatsApp. Quem tá nos meus grupos de WhatsApp, aqui, vai lá, se inscreve no meu canal. Preciso 100 inscritos. Agora desbloqueou 100 inscritos. Precisa 1000 para poder fazer no celular. Eu vou pedir para vocês o tempo todo. Então é melhor que vocês me ajudem, porque eu tô sendo vulnerável. Eu tô mostrando uma coragem de ser imperfeita, porque eu, por anos, adiei de fazer meu canal no YouTube. Vocês pensam que eu não tenho medo do ridículo? E o que as pessoas estavam pensando de eu passar o dia inteiro pedindo? Porque a gente não é treinado desde cedo para pedir. Pedir gera vergonha, seja pedir ajuda, pedir comida quando vai na casa dos outros. Eu duvido quem aqui que tá nessa live que a mãe não deu recomendações antes de ir na casa da avó, da tia. Tu não pede nada. E a gente vai sendo implantado que pedir é vergonhoso. E a gente fica com medo de passar ridículo pedindo. Abre mão dessa vergonha de pedir e pede. Tá na Bíblia. Peça e receberá. Ontem eu pedi. Eu tive os mais de 100. Agora eu vou pedir mais de 1000. E depois eu vou pedir mais de 1 milhão. Porque eu posso pedir tudo o que eu escolher. Libera isso daqui, porque olha aqui. O medo do ridículo e a depreciação são usados para controlar as pessoas e manter na linha. Eu não sei vocês, mas lá no interior onde a minha avó morava, a gente tinha medo do velho do saco e do Zé Louco. E isso era utilizado para controlar as crianças para não sair do pátio. Então, para dizer para vocês que o medo sempre foi e sempre será uma mentira para nos controlar. Porque 90% do que nós tememos sequer é real. A gente mora aqui no Brasil, mas quando teve tsunami, a gente ficou com medo de tsunami. E por que eu falo isso? Porque o medo é para nos controlar. Porque na maioria das vezes nós não temos medo de algo real. A gente sofre pelo medo de algo que muito provavelmente não vai acontecer. Porque os medos que a gente tem, que realmente podem acontecer, são os que na maioria das vezes a gente tem que encarar. Medo de dirigir, medo de ser assaltado. Para de ter medo da humilhação e vai enfrentar a vida. A única pessoa que pode definir isso é tu mesmo. Então, como seria a gente lembrar essa tríade da escassez para quem tá chegando agora? Vergonha, comparação e desmotivação. Vamos para as perguntas sobre comparação, item 2. A competição saudável pode ser benéfica, mas a comparação e disputa o tempo todo, velada ou abertamente, ela tem como ser benéfica? A criatividade tem sido sufocada? As pessoas são confinadas a padrões estreitos, em vez de serem valorizadas por suas contribuições e talentos específicos? Há um modo ideal de ser ou um tipo de habilidade usado como medida de valor para todos? Vou falar de novo, não me lembro em qual clube do livro eu falei isso. No da Paula Abreu. Escolha sua vida. Quem tá me seguindo agora,
Olhem, o Clube do Livro está gravado em séries. Escolha a sua vida. E por que eu vou trazer isso agora? Porque a gente está trabalhando sobre coragem de ser imperfeito. Comparação. Gente, lá no livro dizia assim, que a Paula tinha encontrado uma pessoa que elogiou ela por sempre ser diferente. E ela sempre foi pro errado dela, se julgava errada por ser diferente. E daí a gente vai tentando ser igual a todo mundo. Tanto que tiram a nossa individualidade na escola, porque nos fazem usar uniforme. Na época que nós temos mais criatividade na nossa vida, nos tiram o direito de ser autêntico, usando uniforme. Você, como eu digo sempre aqui, você não é massinha de modelar para caber na forminha do outro, de quem quer que seja esse outro, da sociedade, da religião, de tudo. Dizem lá pra nós, saia da caixa. Eu digo mais, para de te moldar pra caber na forminha do outro. Isso sufoca, porque a gente quer caber na forminha do outro pra não ser visto, pra não ser o diferente. Então vamos sair desses rótulos. Vamos sair desses rótulos e vamos nos permitir ser, sem comparações. Ser. É sobre ser. Desmotivação. As pessoas estão com medo de correr riscos ou tentar coisas novas? Eu vivia nesse espaço. É mais fácil ficar quieto do que compartilhar ideias, histórias e experiências? E o que eu tô fazendo aqui, meus amores? Eu tô lendo um livro e compartilhando ideias, histórias que eu já passei, experiências e conhecimento. Só que muita gente não fala. Não fala porque tem medo de humilhação, de passar ridículo. E às vezes o teu óbvio pode salvar a vida de outra pessoa. Sempre terá alguém que tu possa contribuir. Para de sufocar com as palavras por medo do ridículo ou até por aqui, desmotivação. A impressão geral é de que ninguém está realmente prestando atenção ou escutando. Todos estão se esforçando para serem vistos ou ouvidos. A gente passou a julgar as pessoas pelo número de seguidores. É vergonhoso isso. Sabe por quê? Porque você é maior do que qualquer número. O seu ser é maior do que qualquer número. Maior do que a tua conta bancária, maior que o peso da balança, maior que o número de seguidores. Se olha no espelho, e eu vou repetir todos os dias até a gente acabar esse livro, a frase que tem no primeiro capítulo. Não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer, eu tenho o meu valor. Diga isso para si mesmo todos os dias. Faça perguntas. Todo dia eu tô botando uma pergunta para expandir a consciência. Vai lá, compartilha, faz. E faz a pergunta, vai te vir consciência. Mas pergunta. O que se requer para que eu me valorize e para que eu não viva na escassez? Que eu não tenha vergonha, comparação ou desmotivação? Quando vejo essas perguntas e penso sobre a nossa macro-sociedade, a mídia e o panorama social, econômico e político, minhas respostas são sim, sim, sim e sim.
Quando penso na minha família, sei que essas são as questões exatas que meu marido e eu tentamos superar todos os dias. Uso a palavra superar porque desenvolver um relacionamento, criar uma família, implantar uma cultura organizacional, administrar uma escola ou promover uma comunidade religiosa de um jeito que seja fundamentalmente oposto às normas sociais governadas pela escassez, exige, olha o que tu precisa: consciência, compromisso e muito trabalho. Todos os dias. Para chegar num nível de consciência, gente, não é ir lá fazer um curso e não praticar. Vocês acham que hoje eu, Riane, tenho condições de acordar e ir fazer uma maratona? Não tenho. Não tô treinando para isso. Então, para fazer algo que você ainda não alcançou, você tem que treinar. E você tem que treinar isso. Principalmente isso. O seu nível de consciência. E é muito mais fácil para o nosso cérebro a gente permanecer onde está. Sabe por quê? Porque o caminho neural conhecido é esse. Por que é tão desafiador desenvolver o hábito de ir na academia? Porque nosso cérebro ainda está treinado para a escassez. Não vai ter comida, fico sentado, economizo energia. Só que hoje tem comida no iFood, tu não precisa levantar. Então tu tem que gastar mais caloria. E convencer o teu cérebro primitivo disso é o teu desafio na vida, amor. Ou vocês acham que isso daqui existia? Eu fazia a pedalada da consciência no horário que dava, não gravava porque eu não queria me comprometer com ninguém. Inclusive, não queria me comprometer comigo mesma. E o desafio do ano foi esse. Agora, minha pergunta pra ti é: por que tu não tá fazendo? Por que tu tá no modo de economizar energia ao invés de estar no modo de criar uma outra vida? Porque é mais fácil reclamar, né? Reclamar. Clamar novamente. Pede por mais do que tu não tá gostando. Qual vai ser o resultado? Agora, se tu agir diferente, pelo menos tu tem uma nova possibilidade. A macro-sociedade está sempre exercendo pressão sobre nós. E a não ser que tenhamos vontade de recuar e decidir lutar pelo que acreditamos, o estado permanente de escassez se torna o nosso modus operandi. O oposto de viver em escassez não é cultivar o excesso. Oi, Jana! A Jana era minha colega do tempo de concurso, gente. Como pode melhorar? Na verdade, excesso e escassez são dois lados da mesma moeda. O oposto da escassez é o suficiente. E para quem está chegando agora, a gente vive em um estado de hipersuficiência ou de não suficiência. Em qual você vive? Se você acha que nada é suficiente, o que você faz? O oposto da escassez é o suficiente, ou o que chamo de plenitude. Em sua essência, a vulnerabilidade é igual a enfrentar a incerteza, a exposição e os riscos emocionais, sabendo que eu sou o bastante. Quem aí está disposto a dizer que é o bastante? Eu sou o bastante. Eu sou o bastante, eu sou a abundância, eu sou a vida. Repitam para vocês mesmos. Eu sou o bastante. Eu sou o suficiente. Para de se achar insuficiente. Você não é insuficiente. Implantaram isso em você. Você é grandioso, grandiosa. Escolha ser.
E escolha criar esse novo caminho neural. Escolha criar o caminho neural da abundância. Tira da tua vida esses três, como ela chama aqui, adorei essa denominação. Três componentes da escassez: vergonha, comparação e desmotivação. Tira isso da tua vida. Escolhe diferente, escolhe a abundância. Gente, está quente por aqui hoje. Uau! Que presente esse capítulo. Se você retornar aos 3 blocos de perguntas sobre a escassez e se perguntar se desejaria ficar vulnerável em algum contexto definido por aqueles valores, a resposta para a maioria de nós é um sonário não. Se você se perguntar se essas condições o levam a desenvolver amor próprio e autovalorização, a resposta é não, mais uma vez. Os elementos mais raros em uma sociedade da escassez são a disposição para assumir nossa vulnerabilidade e a capacidade de abraçar o mundo a partir da autovalorização e do merecimento. Após realizar essa pesquisa durante 12 anos e observar o avanço do conceito de escassez, que passou a assolar nossas famílias, organizações e comunidades, chego à conclusão de que já estamos cansados de sentir medo. E a minha pergunta para ti é: verdade, tu já tá cansado de sentir medo? Ou tu continua escolhendo medo todos os dias? Porque tu tem medo do ridículo e por isso tu não bota a tua linda carinha para contribuir com os outros. Tu tem medo do ridículo e tu não te expõe na vida. Tu fica jogando um jogo de segurança. Barco não foi para ficar no porto. Então olhe onde tu tá ancorado no medo e solta. Só você pode. Só você pode se liberar do medo. Porque é uma escolha, é um trabalho de consciência. E eu não vou te dizer que é fácil, porque eu estaria mentindo. Eu não vou dizer que não dói, porque muitas vezes dói. Mas tu pode escolher o caminho da leveza. Essa é a chave. Escolhe ser maior que teus medos. Escolhe ser maior que a possibilidade de ser humilhada. Porque é isso que tu queria. Não sou eu que tô falando, gente. Todos nós queremos ser corajosos. Nós queremos viver com ousadia. Estamos fartos do discurso geral que insiste em perguntar constantemente o que devemos temer, a quem devemos culpar. No próximo capítulo, conversaremos sobre os mitos da vulnerabilidade que abastecem a escassez e sobre como a coragem começa a abrir o caminho quando nos mostramos e nos permitimos ser vistos. E você chata! Como pode melhorar? Não sou chata, não. Vai, aperta esse coração aí, me divulga pra mais gente. Se você tá aí e ainda não me segue, não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreve, porque o que acontece? Conteúdo longo, assim como o meu, acaba sendo mais fácil de tu me botar na velocidade 2 e assistir mais coisa lá. Então deixa de ter essa mentalidade de escassez, de ficar aqui só olhando. Dá coraçãozinho. Vamos lá? Dá coraçãozinho aí todo mundo enquanto eu tomo água. Para de viver na escassez. Não economiza dedo. Não gasta.
Ó, o Santino já tá inscrito, mas vamos dar coraçãozinho pra esse Instagram entregar um pouquinho mais, gente. Me ajuda. Me ajuda a te ajudar. Eu quero estar aqui todo dia. Quero estar lá também. Mas lá era 100 pra poder liberar live na webcam. 1000 pra fazer live no celular. Então vamos buscar esses 1000 junto comigo. Vamos não ter vergonha de dizer, eu tenho uma amiga, Riane, que tá lá fazendo live todo dia. Bora ler. Ah, mas não quer ler. Cara, só me ajuda lá, se inscreve no canal dela. Me divulga no teu grupo da família. Eles vão ficar com raiva de ti, mas pelo menos tu tá convidando mais gente pra consciência. Derrubando os mitos da vulnerabilidade. É verdade que quando estamos vulneráveis, ficamos totalmente expostos. Sentimos que entramos numa câmara de tortura, que chamamos de incerteza. E assumimos um risco emocional enorme. Mas nada disso tem a ver com a fraqueza. Eu sei quem já tá, meus amores. Mito 1. Vulnerabilidade é fraqueza. Mito 1. A percepção de estar vulnerável, a percepção de que estar vulnerável seja sinal de fraqueza é o mito mais amplamente aceito sobre vulnerabilidade. E também o mais perigoso. Quando passamos a vida nos afastando e nos protegendo de um estado de vulnerabilidade ou sermos vistos como sentimentais demais, ficamos contentes quando os outros são menos capazes de mascarar seus sentimentos. Chegamos ao ponto de, em vez de respeitarmos e admirarmos a coragem e a ousadia que estão por trás da vulnerabilidade, deixarmos o medo e o desconforto se tornarem julgamento e crítica. Vulnerabilidade não é algo bom e nem mal. Olhem isso. Mito 1, vulnerabilidade e fraqueza. A gente tem tanto medo de ser vulnerável que a gente fica usando armaduras. Porque disseram pra gente que é feio. Pros meninos falaram desde criança. Homem não chora. Engole esse choro. Você ouviu isso? Porque foi dito pra gente que a gente não pode ser vulnerável. Porque isso é coisa de gente fraca. Verdade que se mostrar é coisa de gente fraca ou é coisa de gente muito corajosa? Porque tirar toda a armadura e as máscaras que desde criança disseram pra gente usar, pra mim, é sinônimo de coragem. Uau! Vulnerabilidade não é algo bom nem mal. Isso é polaridade, né, gente? Não é o que chamamos de emoção negativa e nem sempre é uma luz, uma experiência positiva. Ela é o centro de todas as emoções e sensações. Sentir é estar vulnerável. Acreditar que vulnerabilidade seja fraqueza é o mesmo que acreditar que qualquer sentimento seja fraqueza. Abrir mão de nossas emoções por medo de que o custo seja muito significa nos afastarmos da única coisa que dá sentido e significado à vida. Nossa rejeição da vulnerabilidade deriva com frequência da associação que fazemos entre ela e as emoções sombrias, como medo, vergonha, sofrimento, tristeza e decepção. Sentimentos que não queremos abordar, mesmo quando afetam profundamente a maneira como vivemos, amamos, trabalhamos e até exercemos liderança. O que muitos não conseguem entender, e que me consumiu uma década de pesquisa para descobrir, é que a vulnerabilidade é também o berço das emoções e das experiências que almejamos. Quando estamos vulneráveis, é que nascem amor, aceitação, alegria, coragem, empatia, criatividade, confiança e autenticidade. Se desejamos uma clareza maior em nossos objetivos ou uma vida espiritual mais significativa, a vulnerabilidade, com certeza, é o caminho.
Sei que é difícil acreditar nisso, sobretudo quando passamos tanto tempo achando que vulnerabilidade e fraqueza são sinônimos. Mas é a pura verdade. Vulnerabilidade é a incerteza, risco e exposição emocional. Com essa definição em mente, vamos pensar sobre o amor. Eu vou ler mais um parágrafo, gente. Segura aí. Tamo junto. Olha que massa isso. Acordar todos os dias e amar alguém que pode ou não nos retribuir, cuja segurança não podemos garantir, que pode estar em nossas vidas em um dia e partir sem aviso no outro, que pode ser fiel até a morte ou nos trair no dia seguinte, isso é vulnerabilidade. O amor é incerto e oferece um risco incrível. Amar alguém nos deixa emocionalmente expostos. Sim, é assustador. E sim, nós podemos ser magoados. Mas você consegue imaginar a sua vida sem amar ou ser amado? Uau! Exibir nossa arte, nossos textos, nossas fotos, nossas ideias ao mundo, sem garantia de aceitação ou apreciação, também significa nos colocar numa posição vulnerável. Quando nos entregamos aos momentos felizes de nossa vida, mesmo sabendo que eles são passageiros e que o mundo nos diz para não sermos felizes demais, para não atrairmos a desgraça, essa é uma forma intensa de vulnerabilidade. Eu vou parar por aqui porque eu quero comentar uma coisa e depois é bem interessante a forma como ela expõe o resto do capítulo. Quem aí tem a crença de quando tá tudo bem na tua vida, algo de ruim vai acontecer? Eu vejo essa crença em atendimento muito presente. Ai, tá tudo bem aqui. Alguma coisa por aí vem. Seu ponto de vista cria sua realidade. Que medo é esse de ser abundante e feliz? Abundantemente feliz que tu tem. Que medo é esse de ser abundantemente feliz? O que tu vivenciou lá na infância? Que ferida emocional que tu tem? Que tu tava muito alegre e daí veio uma desgraça. Eu tenho uma cliente, quero compartilhar isso com vocês, já vai fechar 1 hora, mas tudo bem. Eu quero compartilhar isso, que ela tinha exatamente essa ferida emocional. E sabe onde é que foi criada essa ferida emocional? O pai dela bebia. Então ela sabia que toda vez que tinha uma festa de família, tinha o risco de ela estar muito feliz, ela ir nas festas, compartilhar com a família, mas que o pai dela na festa ia beber. Então depois ia ter algo ruim. Então a minha sugestão é que tu seja vulnerável, já que a gente tá falando sobre vulnerabilidade. E encare, olhar para esse monstrinho que tu tem aí dentro de ti, de que se tu estiver feliz, logo depois vem uma tristeza, uma tragédia ou uma desgraça. Porque se tu acredita nisso, seja por que motivo for, eu não tô julgando o motivo pelo qual tu implantou isso na tua vida. Longe de mim. Mas o que eu quero te convidar é para que tu olhe onde foi criado isso na tua vida e por que tu ainda mantém isso na tua realidade. Só tem uma pessoa que pode descriar isso e começar a escolher diferente. E esse alguém tá aqui. Você é o responsável e o autor da sua realidade. A partir do momento que você se conscientizar disso, você pode mudar. Você pode mudar o passado? Desculpa, mas ainda não trabalhamos com essa varinha mágica. Sabe por quê? Que o passado não existe. O que existe é a tua memória de como tu reage ao teu passado. O passado não existe mais. A gente só tem o hoje. Então o que tu pode mudar
é a tua memória, é reprogramar essa reação que tu tem a isso. Tem muita gente que tem medo de falar em público até hoje, porque foi lá na frente na escola e os coleguinhas zoaram. Tu tem como mudar isso? Não. Tu tem como mudar como tu reage hoje a isso. Eu vou falar em público, vou enfrentar isso, vou agir com vulnerabilidade quanto a isso e vou me programar para a partir de agora ser diferente. Não existe passado e não existe futuro. Existem memórias do que tu viveu e expectativas do que tu vai viver. Mas a gente só tem o hoje. Então, vamos fazer um hoje grandioso. Ó, veio uma consciência aí. Eduardo falando do medo de envergonhar os pais. Eduardo, esse medo é bem comum. Que bom que tiver essa consciência. A gente nunca envergonha ninguém. A gente se envergonha e a gente projeta que eles tenham essa vergonha. Gente, para quem não tá se permitindo olhar para essas questões, parabéns, Eduardo. Eu tô muito feliz. Tá Eduardo, tá Santino aqui. Homens chegando e recebendo consciência. Parabéns para vocês, meninos. Feliz demais da vulnerabilidade de vocês, de estarem se permitindo. Gratidão por me ouvirem, gratidão por escolherem consciência. Eu agradeço a todas as minhas meninas que estão aqui, mas hoje o meu especial agradecimento vai para os meninos. Homens podem ser vulneráveis, homens podem chorar, homens podem ser o que escolherem. Beijo, meus amores, até amanhã. Amanhã tem uma live de quinta. Ó, mais uma confissão, não me deixam ir? Conta aí, Santino. Ontem utilizei seu método por me permitir e ter uma palavra de decisão. Ai, gratidão por compartilharem. Parabéns. Feliz demais com isso. Quero dizer que o compartilhar de vocês fez o meu dia ainda mais grandioso. Beijo e até amanhã.